slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Muitas perguntas foram feitas sobre a doutrina da batalha decisiva japonesa, ou Kantai-Kessen, como é chamado em japonês aparentemente, embora eu quase certamente tenha massacrado essa pronúncia. No entanto, a ideia central disso era vencer uma guerra no mar por meio de um único grande engajamento naval, a batalha decisiva, após a qual, em teoria, o Japão venceria e, portanto, ganharia a guerra como um todo. A maioria dessas perguntas tende a ser se havia alguma chance de sucesso, mas para responder a isso, realmente temos que olhar como essa doutrina se desenvolveu. É preciso lembrar, por incrível que pareça, que mesmo em uma época relativamente tardia, como a de 1850, o Japão não estava realmente no radar das potências mundiais. Ainda era uma sociedade fechada que, tecnologicamente falando, estava bastante atrasada em relação a várias sociedades mais avançadas tecnologicamente, como a maioria das potências coloniais. Contudo, na segunda metade do século XIX, o Japão passou por uma grande transformação, incluindo uma industrialização intensa. E, claro, buscando se colocar no cenário mundial. Havia várias teorias concorrentes sobre como isso poderia ser feito, mas no final do dia, o Japão é uma nação insular e, portanto, seu principal poder de ataque sempre teria que ser uma marinha. Porque, bem, você não pode invadir nenhum lugar do Japão a menos que transporte seus homens por mar, e para transportá-los por mar, você precisa de navios para protegê-los. Similarmente, se alguém quiser atacar o Japão, terá que vir pelo mar. Então, para evitar que seu inimigo venha e o ataque, você precisa de uma frota para impedi-los. Isso não era um conceito totalmente novo. Os japoneses entendiam isso amplamente, mesmo que seu sucesso com invasão e defesa contra a invasão pelo mar fosse um tanto misto ao longo dos últimos séculos. Mas à medida que a segunda metade do século XIX avançava e novas tecnologias na forma de ferro, aço, vapor, torpedos, armas de longo alcance, etc., começaram a entrar em jogo, havia duas principais escolas de pensamento concorrentes sobre como uma nação insular, ou de fato uma nação com qualquer tipo de interesses marítimos significativos, deveria se comportar. Uma era a abordagem tradicional, que foi adotada por nações como o Reino Unido, neste ponto, o Império Britânico, e isso era ter uma grande frota de navios de guerra e alguns cruzadores para impor sua dominação global, além de alguns canhoneiros para trabalho colonial local. No entanto, os navios de guerra eram grandes e caros e uma grande frota deles ainda mais. Por outro lado, havia uma escola de pensamento que surgia na França chamada Jeune École, e esta defendia que, com os novos avanços em torpedos e cruzadores rápidos, não era necessário ter uma grande frota de batalha tradicional. Você poderia de fato se safar perturbando o poder da frota inimiga, ou talvez até afundando uma frota mais convencional baseada em navios de guerra com frotas muito menores e muito menos caras de barcos de torpedo, que você usaria em batalha, cruzadores para atacar o comércio inimigo e talvez um ou dois navios maiores para apoiar os barcos de torpedo durante uma troca de tiros. Embora, como nação insular, sua situação geográfica e estratégica fosse muito mais próxima do Reino Unido do que da França, sua situação financeira e industrial era bem não brilhante e certamente muito mais próxima da França do que do Reino Unido. E assim, inicialmente, a marinha japonesa adotou o estilo Jeune École. Porém, com a chegada de armas de fogo rápido instaladas como baterias secundárias, terciárias e às vezes quaternárias em grandes navios capitais, principalmente couraçados pré-dreadnought, além de outros avanços tecnológicos, o poder da Jeune École no pensamento naval europeu começava a diminuir ligeiramente. Então, nos anos de 1880 e 1890, veio a publicação de dois livros: A Influência do Poder Marítimo na História, o primeiro volume de 1660 a 1783,
e o segundo volume sobre a Revolução Francesa e Império, ambos publicados pelo historiador naval americano Alfred Thea Mahan. E ele praticamente rejeitou o pensamento da Jeune École, embora não diretamente, em sua revisão de como o poder marítimo influenciou a história mundial. E embora os dois volumes, como dissemos, tenham começado em 1660 e entre eles tenham chegado até o que na época era o século atual, o primeiro volume, na verdade, continha um resumo de várias páginas da história naval até aquele ponto, falando sobre coisas como as campanhas romanas contra os gregos e os cartagineses, e avançando no tempo através da era medieval até seu principal ponto de partida nos 1600. Mahan, assim, defendeu uma frota de batalha mais tradicional. Os japoneses estavam prestes a embarcar na Primeira Guerra Sino-Japonesa, ou pelo menos a Primeira Guerra Sino-Japonesa deste período específico, e eles entraram nela com, em termos gerais, uma frota baseada nas ideias da Jeune École. Eles saíram disso com algumas lições bastante importantes que pareciam indicar que o pensamento mahanian de uma grande frota de batalha era talvez a maneira mais correta de lidar com as coisas porque, embora a frota japonesa tivesse sido em grande parte a mais moderna das duas frotas e continha um número considerável de barcos torpedeiros e cruzadores, bem como melhor organização e liderança, algumas das vitórias navais-chave da guerra foram coisas muito disputadas, enquanto os encouraçados chineses, entre várias outras coisas, apesar de obsoletos quando a batalha foi travada, eles se mostraram quase impossíveis de matar. Os barcos torpedeiros não tiveram a eficácia que a Jeune École alegou que teriam, e os outros cruzadores, mesmo com considerável poder de fogo para seu tamanho, sofreram danos substanciais quando atingidos. Parecia bastante óbvio para os japoneses que se tivessem um ou dois navios de guerra modernos, teriam facilmente dominado os chineses, e assim, na década de 1890, a combinação das lições da Guerra Sino-Japonesa e a influência de Mahan sobre o pensamento de todos começou a remodelar a doutrina japonesa em direção à frota de batalha mais tradicional baseada em navios de guerra. Uma das primeiras coisas que o corpo de oficiais da Marinha Imperial Japonesa começou a apreciar foi que, apesar da rápida modernização e industrialização do Japão, eles não tinham os recursos para igualar as principais potências navais em termos de números puros e levando em conta, neste ponto, que as três maiores marinhas do mundo eram a Grã-Bretanha, França e Rússia, todas com interesses coloniais variados na costa do Pacífico Ocidental e entre as ilhas do Pacífico Ocidental, e no caso da Rússia, eles também tinham uma fronteira terrestre com a região do Pacífico Ocidental. Ao avaliar potenciais ameaças, incluindo os chineses, os japoneses podiam estar relativamente certos de que a China não seria uma ameaça naval tão cedo, dado o rescaldo da Primeira Guerra Sino-Japonesa. Os franceses, embora tivessem uma grande marinha, tinham a menor quantidade de preocupações territoriais no Pacífico Ocidental das três principais potências europeias, e o que eles controlavam estava em grande parte fora da esfera imediata de preocupação do Japão. A principal posse francesa era a Indochina, que posteriormente se tornaria o Vietnã, algo que não preocupava muito os japoneses. Os russos, embora tivessem o menor número de colônias individuais, tinham, como dissemos, uma fronteira terrestre e muitas ambições territoriais, e os britânicos, claro, tinham um bom número de colônias individuais e uma marinha muito, muito grande. Nos anos 1890, os Estados Unidos da América não eram realmente uma grande preocupação para o Japão. Afinal, eles estavam do outro lado do maior oceano do mundo e não tinham possessões particulares no Pacífico Ocidental. Claro que, no início do século, a Guerra Hispano-Americana e um súbito aumento na expansão naval americana começaram a preocupar um pouco os japoneses, especialmente porque a guerra terminou com os americanos no controle das Filipinas e de uma série de outras pequenas colônias espanholas na área, o que agora lhes dava uma preocupação geográfica direta no que o Japão estava começando a ver como sua esfera de influência. Cada uma das três nações que agora representavam a principal ameaça ao Japão, Rússia, Estados Unidos e o Império Britânico, poderiam mobilizar frotas significativamente maiores do que o Japão possuía ou, de fato, poderia pagar. E assim, nesta fase, e avançando praticamente para o resto da história da Marinha Imperial Japonesa, a ideia de ter navios que eram individualmente superiores aos navios inimigos para compensar a maior quantidade de navios inimigos começou a se enraizar.
Neste ponto, os estaleiros japoneses não conseguiam produzir seus próprios couraçados em larga escala, então seus novos navios de guerra eram principalmente comprados do exterior, especialmente de estaleiros britânicos. No entanto, os japoneses pegavam os projetos mais recentes da Marinha Real e faziam ajustes e melhorias neles. Então, a Mikasa, o navio almirante japonês na iminente Batalha de Tsushima, por exemplo, foi derivada de projetos britânicos, mas do projeto do qual ela foi particularmente derivada, era muito fácil argumentar que a Mikasa era individualmente superior. A próxima etapa do plano japonês era eliminar uma das grandes potências como uma ameaça. Após analisar a situação e concluir que os britânicos eram a maior ameaça, eles decidiram formar uma aliança com os mesmos. A Aliança Anglo-Japonesa, que entrou em vigor em 1902, significava que, de uma só vez, o Japão havia reduzido sua lista de possíveis inimigos na região do Pacífico de 3 para 2 e eliminou o maior deles com um golpe de caneta. Além disso, eles até mesmo, em teoria, em certas circunstâncias de guerra, teriam a maior marinha do mundo, a Marinha Real, apoiando-os, o que era ainda melhor. Então, alguns anos depois, veio a guerra com a Rússia, e isso marcaria a estreia de outra peça do pensamento de batalha japonês. Embora fosse válido argumentar que seus navios eram individualmente superiores aos russos e, portanto, deveriam ser capazes de derrotar uma frota maior, ninguém sensato iria argumentar que você deveria apenas esperar que os russos viessem até você com números superiores e confiar que esse paradigma se manteria verdadeiro. Em vez disso, os japoneses iniciaram o aspecto naval da guerra com um ataque surpresa ao porto russo de Port Arthur usando barcos torpedeiros. Entre o sucesso disso, bem como um bloqueio usando minas, apesar de algumas perdas para minas próprias, os japoneses estavam bastante satisfeitos com o progresso geral da guerra. Diversos combates navais foram travados com a esquadra do Pacífico russa. Embora não fossem as vitórias esmagadoras desejadas pelos japoneses, a Marinha Imperial japonesa certamente estava se destacando. Então, é claro, veio a segunda esquadra do Pacífico, e aqui, na Batalha de Tsushima, o Japão mobilizou praticamente todos os navios da Marinha Imperial Japonesa, enfrentou uma frota russa numericamente muito grande e a venceu incrivelmente bem. Não apenas saindo com um grande número de navios russos afundados, mas também um grande número capturado e um fim bastante decisivo para as operações navais em grande escala naquele conflito específico, com a principal preocupação restante sendo alguns retardatários russos que estavam fugindo para internamento em vários outros portos. Embora geralmente tenha tido a melhor parte da guerra em terra e no mar, ela oscilou um pouco para frente e para trás até depois de Tsushima, quando os japoneses puderam comandar os oceanos garantindo linhas de suprimento, bem como ter mobilidade estratégica no bolso, e os russos não conseguiram. Era praticamente um caso resolvido sobre quem iria ganhar. No entanto, foi um tanto quanto desgastante para a economia japonesa e muitos poderiam apontar para a Batalha de Tsushima e dizer: aqui é onde a guerra realmente começou a ir a nosso favor. Este é o tipo de batalha que precisamos para garantir que o resto seja apenas uma limpeza e, portanto, nossas guerras podem ser conduzidas de maneira rápida e, relativamente falando, barata. Isso alimentou a ideia de uma batalha decisiva Mahanian para vencer uma guerra, e assim 2 décadas que viram o Japão envolvido em 2 grandes guerras e se catapultar de uma nação relativamente interessante, mas de alguma forma estrategicamente não importante, em algum lugar no meio do Pacífico, para realmente ter um pé no degrau da escada das potências mundiais, concluído com o que parecia ser um modelo para lidar com futuros inimigos. Uma batalha decisiva, em grande escala, no mar a favor do Japão, lutada nos termos do Japão, que terminaria em vitória para o Japão e assim decidiria o resultado geral da guerra. A atenção agora se voltou para a última grande ameaça aos interesses japoneses no Pacífico Ocidental, os Estados Unidos. O fato de os Estados Unidos estarem tão longe do Japão funcionava tanto a favor quanto contra a estratégia e táticas japonesas. Embora uma pequena esquadra pudesse ser baseada nas Filipinas, as Filipinas de maneira alguma eram adequadas para o desdobramento prolongado de um grande número de navios na forma de uma grande frota de guerra, e Pearl Harbor, neste ponto, definitivamente não era uma base principal. A base só se tornaria principal em meados dos anos 1930, e assim, em tempos de paz, a maioria da frota do Pacífico dos Estados Unidos da América ficaria baseada em San Diego, na Califórnia, no lado oposto do Oceano Pacífico.
O principal problema do Japão era que um ataque surpresa para diminuir a força de uma frota inimiga, como aconteceu em Port Arthur, era praticamente impossível de realizar neste cenário específico, porque, primeiro, os japoneses simplesmente não tinham tantos navios com alcance para ir até o outro lado do Pacífico e voltar, e seus barcos de torpedo definitivamente não tinham, e segundo, ao cruzar essa quantidade de oceano, alguém certamente os avistaria e relatariam, o que colocaria um obstáculo na parte surpresa do ataque surpresa. Trabalhando a seu favor estava o fato de que a Marinha dos Estados Unidos da América estava dividida entre as frotas do Pacífico e do Atlântico, e, no momento, nos anos 1900, isso significava que por um período considerável de tempo, eles teriam que lidar apenas com a frota do Pacífico, pois para os navios da frota do Atlântico virem e reforçá-los, seria necessário um prolongado acúmulo de hostilidades ou vários meses de atraso, enquanto a frota do Atlântico navegava pelo Atlântico, contornava a ponta da América do Sul e voltava pelo outro lado. Claro que nos anos 1910 esse aspecto particular seria anulado pela construção do Canal do Panamá, mas por enquanto era uma consideração tática a favor da Marinha japonesa e, para ser honesto, mesmo após a conclusão do Canal do Panamá, tudo o que isso fez foi encurtar o tempo de trânsito para a frota do Atlântico, não eliminá-lo completamente. Isso, teoricamente, daria ao Japão uma janela de liberdade operacional para promover seus interesses no Pacífico Ocidental antes de se preocupar com os navios dos Estados Unidos da América no horizonte. Outro fator favorável ao Japão era que qualquer batalha ocorreria no Pacífico Ocidental, muito mais próximo dos estaleiros japoneses e distante dos americanos. Então, no caso de uma batalha acirrada, ou até mesmo uma que o Japão pudesse perder marginalmente, seus navios poderiam correr para casa e os navios danificados, no caso de uma vitória ou derrota, poderiam, em teoria, chegar em casa para reparos e reformas, enquanto os navios dos Estados Unidos da América, independentemente de terem ganho, perdido ou empatado uma luta, teriam uma viagem de volta consideravelmente mais longa, que navios fortemente danificados talvez não sobrevivessem, a menos que, claro, quisessem correr para o internamento, que, embora não os afundasse, pelo menos os tiraria do resto da guerra. Como planejavam lutar uma guerra defensiva, os japoneses aderiram à teoria relativamente comum na época de que uma força naval atacante precisava de uma superioridade de 50% em números, supondo que todas as outras coisas fossem iguais ou maiores, para garantir a vitória. Então, por exemplo, se o Japão tivesse 10 couraçados, os Estados Unidos da América teriam que enfrentá-los com 15. Isso significava que, se a marinha japonesa fosse 2/3 do tamanho da marinha dos Estados Unidos da América, ainda perderia, mas, em teoria, se fosse um pouco maior, poderia vencer. Assim, surgiram pensamentos de que uma frota japonesa com cerca de 70% da força da marinha dos Estados Unidos da América poderia vencê-la, pelo menos no Pacífico Ocidental. No entanto, isso era algo como uma margem muito estreita, pois quando você estava olhando, digamos, números de couraçados, uma frota japonesa com a força da Marinha dos Estados Unidos da América poderia ter essa diferença entre menos de 66% e composta por um único casco de couraçado e um azarado ataque de mina, ou um navio simplesmente em reforma, ou um único projétil bem direcionado, ou muito infelizmente direcionado, dependendo de qual lado você estava, poderia mudar completamente esse equilíbrio de poder em apenas um momento. Como um ataque massivo para desabilitar ou destruir uma parte significativa da frota americana e trazer os números muito mais próximos da paridade não era possível devido ao referido posicionamento dos navios dos Estados Unidos da América no continente americano, os japoneses começaram a procurar outras maneiras de reduzir uma linha de batalha americana de força máxima teórica antes da batalha decisiva. Nesse aspecto, os destroyers japoneses foram projetados principalmente para trabalhar com torpedos, e seus cruzadores foram projetados para serem muito fortemente armados, especialmente com torpedos também, pois esses eram a principal arma anti-navio de capital, muito rápidos para acompanhar e comandar os destroyers, e havia um forte ênfase no combate noturno entre a marinha japonesa. A ideia era infligir as chamadas perdas por atrito, pois o pensamento estratégico japonês sustentava que, se entrassem em guerra no Pacífico Ocidental e acabassem atacando as possessões americanas, como as Filipinas, a marinha dos Estados Unidos da América zarparia para tentar aliviar as Filipinas e contra-atacar os japoneses em uma batalha decisiva própria.
À medida que avançavam pelo Pacífico, forças rápidas compostas por cruzadores e destroyers, com talvez apoio dos couraçados da classe Congo, atacariam a frota americana à noite. A Marinha Americana era amplamente conhecida por ser relativamente deficiente em força de cruzadores, e enquanto a onda de construções da Primeira Guerra Mundial resultou na construção de um grande número de destroyers das classes Clemson e Weeks, a teoria japonesa sustentava que uma força de destroyers escoltada por cruzadores deveria ser capaz de romper uma tela de frota baseada principalmente em destroyers, especialmente quando se considera que, nesse ponto, os únicos cruzadores modernos que a Marinha dos Estados Unidos da América estava construindo ou possuindo agora no período entre guerras, eram os cruzadores da classe Omaha, que eram de certa forma destroyers superdimensionados com toda a proteção de uma folha de papel ambiciosa, e os cruzadores das classes Pensacola, Northampton e Portland, que foram construídos durante a década de 1920, e a maioria desses tinha níveis semelhantes de proteção quase inexistente quando se tratava de combater outros cruzadores com pesados canhões de 8 polegadas. O pensamento desenvolvido durante a Primeira Guerra Mundial, na década de 1910, e se estendeu até a década de 1920, tornou cada vez mais necessário conduzir essa fase de atrito com razoável sucesso, pois o Tratado Naval de Washington de 1922 limitou os planos japoneses para construir couraçados e cruzadores de batalha. As proporções de tonelagem agora fixas entre as grandes potências significavam que o Japão ficava com uma frota que, em termos de navios capitais, seria de 2/3. A força de uma frota inimiga, seja ela agora dos Estados Unidos da América, ou possivelmente o Reino Unido, já que o Tratado Anglo-Japonês teve que ser abandonado com a assinatura do Tratado Naval de Washington. Isso, claro, era uma má notícia, porque, obviamente, 66% é menos do que, e agora, sozinho, não se acreditava que a linha de batalha japonesa pudesse derrotar a linha de batalha americana, e assim, a guerra de atrito no Pacífico passou de ser uma maneira agradável de aumentar a margem de segurança para a vitória para ser absolutamente vital para a vitória. Embora a redução de sua frota de batalha pudesse ser vista como uma desvantagem significativa para os planos japoneses, o progresso contínuo do tempo, tecnologia e tratados trouxe ao Japão novos benefícios que pareciam que poderiam compensar isso, sem incluir sua força de cruzadores e destroyers pesados em torpedos. Durante a Primeira Guerra Mundial, o submarino realmente amadureceu, e assim o pensamento naval japonês rapidamente começou a adotar o submarino como outro braço da parte de guerra de atrito da campanha naval. Como não havia tantas rotas comerciais massivas saindo do Japão ou de qualquer lugar próximo à área de interesse do Japão para os Estados Unidos, o uso de seu braço submarino para ataques comerciais não era visto como uma prioridade massiva. Em vez disso, os submarinos geralmente eram configurados como submarinos de frota, unidades relativamente rápidas que foram projetadas para correr à frente, até mesmo dos esquadrões de cruzadores e destroyers, esperar a frota americana passar por cima dos submarinos e então disparar torpedos para reduzir ainda mais a força da frota americana. O outro aspecto era o avião, que também havia amadurecido na Primeira Guerra Mundial, mas mais especificamente agora o porta-aviões. Devido ao tamanho do Pacífico e ao alcance limitado das aeronaves da época, embora alguns aviões de ataque baseados em terra pudessem ser considerados, se você quisesse atacar a frota americana, que dificilmente iria navegar educadamente perto de cada ilha que os japoneses poderiam ocupar e colocar aviões de ataque terrestre, você teria que optar por um porta-aviões ou mais de um. Novamente, um exemplo honesto das capacidades das aeronaves da época significava que realmente não se podia esperar que os porta-aviões fizessem muito à frota inimiga, mas eles certamente poderiam causar danos, talvez destruir alguns navios menores, se tivessem muita sorte, poderiam afundar um ou dois navios maiores. Mas eles não eram vistos como um elemento decisivo da estratégia japonesa como um todo. É apenas mais um elemento ao lado dos submarinos, os cruzadores e os destroyers, todos os quais serviriam para reduzir a frota americana a um tamanho que poderia ser enfrentado pela linha de batalha japonesa,
Nesse aspecto, os japoneses também investiram pesadamente em torpedos, já que os torpedos seriam o principal elemento de ataque de todos os 4 aspectos de suas forças de atrito, e assim, eventualmente, o desenvolvimento e implantação do torpedo de longo alcance tipo 93 Long Lance, seu derivado de submarino menor tipo 95, e uma série de atualizações feitas nos torpedos aéreos japoneses. O alto comando da Marinha Japonesa estimou que, entre submarinos e aeronaves, poderiam desgastar cerca de 20% da força da linha de batalha americana. Isso não significa que 20% afundaram, mas que essa porcentagem foi afundada ou danificada o suficiente para sair da formação. Isso reduziu a superioridade americana se eles começarem com 100%, e os japoneses lembrarem de 66% para cerca de 80% e 80% versus 66%. Essa é uma margem com a qual os japoneses pensaram que provavelmente poderiam brincar, já que isso equivaleria a 1 ou 2 cascos, mas isso foi antes, é claro, dos cruzadores e destroyers entrarem. Agora, as cifras para exatamente quantos navios seriam afundados ou seriamente danificados pelo ataque de cruzadores e destroyers variaram bastante durante várias avaliações táticas japonesas ao longo dos anos 1910, 1920 e início dos anos 30, mas geralmente se acreditava que isso deveria ser capaz de trazer a frota dos Estados Unidos da América para a paridade ou possivelmente até dar aos japoneses uma ligeira superioridade para a batalha decisiva final e, claro, com suas recargas a bordo, era inteiramente possível que os cruzadores e destroyers japoneses pudessem se envolver durante o engajamento da batalha decisiva à luz do dia também. O incrível sobre porta-aviões é que eles também podem participar se quiserem. Os japoneses estavam satisfeitos que uma grande batalha decisiva poderia ser travada e vencida por eles, com o pensamento de que se vencessem essa batalha, teriam vencido a guerra. Com a chegada da década de 1930, os porta-aviões ganhavam cada vez mais importância. No entanto, antes de falarmos sobre porta-aviões, seu poder de ataque e, claro, o desenvolvimento dos encouraçados da classe Yamato, vamos revisar o plano e a estratégia japoneses até agora. Uma das primeiras coisas em qualquer estratégia de batalha é: o inimigo vai ser legal e cooperar e fazer o que você acha que ele vai fazer? Neste caso específico, a resposta foi realmente sim. Os americanos tinham o Plano de Guerra Laranja e o Plano de Guerra Laranja consistia exatamente no que os japoneses pensavam que consistiria, ou seja, um grande impulso da Marinha dos Estados Unidos da América através do Pacífico para reforçar as Filipinas, basear-se lá e esmagar a frota japonesa em uma batalha decisiva. Então, a Marinha dos Estados Unidos da América parecia estar jogando diretamente nas mãos dos japoneses. E se as Filipinas caíssem muito cedo para a frota dos Estados Unidos da América ajudar, o que foi considerado em várias evoluções do Plano de Guerra Laranja, havia um plano para uma campanha de salto de ilha em ilha, que pode parecer bastante familiar porque foi amplamente o que os americanos realmente adotaram como estratégia na Segunda Guerra Mundial, mas efetivamente consistia em tomar uma base após a outra e marchar pelo Pacífico dessa maneira. Isso também não era um grande problema para os japoneses, porque, no final das contas, os americanos estariam navegando muito longe de casa para uma área do Pacífico Central ou Ocidental, que era onde os japoneses gostariam de encontrá-los, desgastando-os e então envolvê-los em uma batalha decisiva e, no pensamento japonês, a área onde essa batalha decisiva ocorreria progrediu gradualmente mais e mais para o leste à medida que o tempo passava. No entanto, mesmo nesta fase, no início dos anos 30, antes de os Estados Unidos da América mudarem seus planos de guerra, o que fariam no final dos anos 30, havia falha massiva com a estratégia Kantai-Kessen. Era uma excelente estratégia para realizar uma grande batalha decisiva e, embora a eficácia ou não dos ataques de submarinos, ataques aéreos e ataques de cruzeiro e destruição possam ter variado na realidade em comparação com o que estava planejado no papel, com reconhecimento, golpes de sorte e dado o número de ataques, é provável que os japoneses eventualmente teriam 1 ou 2 golpes de sorte e poderiam ter vencido uma batalha decisiva, supondo que a Marinha dos Estados Unidos da América continuasse avançando quase independente das perdas. Mas uma estratégia para vencer uma batalha decisiva não é uma estratégia para vencer uma guerra.
Em algum momento, e na verdade, quando você olha para vários documentos e recursos sobre o pensamento naval japonês, provavelmente na verdade bastante cedo, o pensamento japonês se tornou um pouco confuso. Veja, enquanto a doutrina Mahanian é geralmente considerada a doutrina da batalha decisiva, na verdade não é o caso. Mahan defendia a batalha decisiva, sim. Ele defendia grandes frotas de navios capitais, sim. Ele não disse que isso te faria ganhar a guerra. O que Mahan disse que te faria ganhar a guerra era o comando do mar. O que a doutrina da batalha decisiva deveria fazer, pelo menos na forma como Mahan defendia, era te dar o comando do mar, e a guerra russo-japonesa em microcosmo foi um bom exemplo disso. Você teve os vários confrontos menores entre elementos das frotas russa e japonesa, mas isso não resolveu quem tinha o comando do mar. E, portanto, enquanto muitas das campanhas eram baseadas em terra, tudo permanecia em fluxo, porque se o Japão perdesse o comando do mar, não poderia mais fornecer, coordenar e mover suas tropas, e assim perderia. Se o Japão pudesse ganhar o comando do mar, então teriam mobilidade absoluta e fácil reabastecimento sem muito risco para suas tropas e, enquanto o dinheiro durasse, em teoria, eles venceriam. Supondo que os russos não inundassem tudo em números massivos, mas como isso estava na outra extremidade da ferrovia transsiberiana, era improvável. E então, quando tivemos a Batalha de Tsushima, bem, o Japão agora tinha o comando do mar, eles foram capazes de exercê-lo e ganharam a guerra. Mas, quando você olha para trás, no que Mahan havia escrito sobre batalhas navais anteriores, tanto na história antiga quanto quando ele olhou mais cuidadosa e precisamente na última parte do segundo milênio, você pode ver seu ponto se repetindo vez após vez. Trafalgar foi a batalha decisiva, mas as guerras napoleônicas não terminaram por mais 10 anos, embora houve uma pequena interrupção no início de 1810. O que Trafalgar fez foi dar à Marinha Real o comando do mar, e com o comando do mar, a Marinha Real foi então capaz de impor um bloqueio muito mais rigoroso e severo aos portos inimigos, além de devastar o comércio marítimo inimigo e, claro, garantir seu próprio comércio marítimo, impulsionando assim sua economia à custa de seus inimigos, neste caso, a França napoleônica. Deve-se ter em mente que, enquanto 1805 foi o ano de Trafalgar, algumas das maiores vitórias de Napoleão, como Austerlitz, são posteriores a Trafalgar. E da mesma forma, a Guerra Hispano-Americana, muito mais próxima do período em que os japoneses estão desenvolvendo sua estratégia de batalha, não terminou com a derrota das frotas espanholas em vários lugares em Cuba e nas Filipinas. Mas o que essas derrotas significaram, essas várias batalhas decisivas menores, foi que a Marinha dos Estados Unidos da América tinha comando do mar, e com o comando do mar, eles poderiam começar invasões dessas áreas, e eles poderiam manter essas áreas, e eles poderiam abastecer essas áreas, e um dos maiores medos era que os espanhóis enviassem seu único encouraçado pré-dreadnought para as Filipinas e recuperassem o comando do mar, assim atrapalhando todos os esforços americanos naquela área. O ponto inteiro de Mahan, se de fato você pode resumir 2 livros inteiros e muita análise em alguns minutos, era que o comando do mar era o que lhe dava a vitória, porque significava que você poderia manter suas próprias linhas de vida econômicas abertas, você poderia estrangular os inimigos e você tinha a superioridade da mobilidade estratégica. Efetivamente, você poderia gradualmente sufocar a vida do seu inimigo, não necessariamente tendo que desembarcar um grande exército e, se você tivesse que desembarcar um grande exército, bem, você poderia fazer isso com segurança, você poderia apoiá-lo enquanto ele permanecesse perto da costa, com navios, você poderia mantê-lo abastecido enquanto marchava por terra, e claro, você poderia pagar até mesmo com ouro capturado do inimigo, pois eles não conseguiam defender seus próprios envios. O desafio era alcançar esse domínio marítimo, eliminando a marinha inimiga o quanto antes para iniciar o estrangulamento. É aqui que a batalha decisiva entra em cena. Com sua grande frota concentrada em um lugar, você poderia encontrar a grande frota inimiga também concentrada, pois se não estivessem, sua frota eliminaria as frotas menores rapidamente. Você tem sua grande batalha decisiva o mais rápido possível, vence, assume o comando do mar e eventualmente vence a guerra.
Foi essa última parte do que você faz uma vez que tem o comando do mar que o pensamento japonês nunca realmente abordou completamente. Quando se tratava da Rússia, era relativamente claro porque a Rússia estava bem ali. Poderia haver uma campanha terrestre similar à da Guerra Russo-Japonesa. Quando você estava tentando lidar com alguém como o Império Britânico, bem, eles meio que pularam fora disso por uma boa parte dos anos 1910 e 1900, tendo o Tratado Naval Anglo-Japonês e depois novamente. As possessões britânicas, pelo menos as que eles queriam, estavam bem próximas do Japão, e com tantas possessões ultramarinas em todo o mundo, a Marinha Real provavelmente poderia comprometer um pouco menos de navios como proporção de sua força total para enfrentar o Japão, em comparação com a Marinha dos Estados Unidos da América. Então ganhar o comando do mar permitiria aos japoneses pegar o que queriam e os britânicos provavelmente negociariam para recuperar parte disso e concordar com um novo status quo, já que afinal pode não ser uma quantidade fantástica de seu império que estava globalmente ameaçado. Conquanto tomar um lugar como a Índia ou a Austrália possa ser uma boa ideia, a Índia tinha muitas pessoas, tanto tropas indianas quanto britânicas, e, bem, se você vai invadir a Austrália, eles tinham seu sistema de defesa IMU, então, sim, vamos não pensar muito sobre isso. Mas os japoneses estavam principalmente pensando em lutar contra os Estados Unidos durante a maior parte do início do século XX, e o grande problema que eles tinham era que os Estados Unidos estavam muito longe, o que, como dissemos, realmente confirmou uma série de vantagens para os japoneses, mas também significava que as formas tradicionais de explorar o comando do mar não tiravam realmente os Estados Unidos da América da guerra, porque os japoneses poderiam tomar as Filipinas, tudo bem, eles poderiam tomar uma série de pequenas colônias insulares que os americanos herdaram dos espanhóis, tudo bem. Mas e depois? Tomar essas colônias não impactou massivamente a economia dos Estados Unidos, não iria impactar massivamente o exército dos Estados Unidos, não iria causar um colapso econômico ou um desejo particular de paz dentro dos Estados Unidos. Não havia nenhuma rota de comércio importante nas imediações que você poderia atacar. A maior rota de comércio transpacífico internacional que você poderia tentar atacar seria a linha Austrália-América. Mas se você fizesse isso, envolveria os britânicos, momento em que dobraria o número de inimigos com quem está lutando, o que não é uma coisa boa. E o que mais ficou para você em relação ao domínio marítimo? Você poderia bloquear a costa inimiga, mas é aqui que a distância da América se torna um problema, porque os americanos levariam bastante tempo para chegar ao Pacífico Ocidental e teriam muitos problemas para manter suas forças lá se os japoneses tomassem as Filipinas, mas, igualmente, os japoneses levariam muito tempo para chegar aos Estados Unidos, e não havia nada na costa oeste dos Estados Unidos para os japoneses se basearem para manter sua frota abastecida e pronta. Além disso, claro, é o continente dos Estados Unidos que tem uma enorme quantidade de litoral para começar a tentar bloquear com sua marinha menor, e, claro, a América tem mais de uma costa. Então, a ideia tradicional de bloquear seu oponente seria impraticável para começar, e mesmo que você tentasse e de alguma forma magicamente tivesse sucesso, você só bloqueou metade da costa, o que realmente não ajuda quando você está falando de um poder industrial tão grande quanto a América, que poderia simplesmente construir outra frota do mesmo tamanho ou maior no outro lado do continente, navegar pelo Canal do Panamá e te bater muito severamente. E então, a fraqueza geral da doutrina Kantai-Kezen era: o que você faz depois de ganhar a batalha decisiva? Ela dependia da frota americana zarpar, ferir a frota americana, lutar contra a frota americana, vencer a batalha, ... Nós ganhamos a guerra, esperamos que os americanos reconheçam que somos superiores e desistam, porque se os americanos não reconhecessem a superioridade japonesa e desistissem, os japoneses não podiam prejudicar seriamente os Estados Unidos continentais. Então, se os americanos quisessem continuar lutando, havia pouco que os japoneses pudessem fazer a respeito.
A única coisa que realmente favorecia os japoneses do outro lado de uma batalha decisiva bem-sucedida era que, durante boa parte do início do século XX, os Estados Unidos da América estavam em uma fase bastante isolacionista e, portanto, potencialmente, se nada de grande importância nos Estados Unidos continentais fosse ameaçado e fosse levar anos e milhões de dólares para reconstruir uma frota e o orgulho americano não tivesse sido muito afrontado, haveria uma pequena possibilidade dos americanos negociarem a paz. Eles poderiam voltar alguns anos depois, mas em teoria, nesse ponto, a frota japonesa, agora superior em números, seria capaz de manter a liderança tanto em números esperados, quanto pelo menos em qualidade. Isso, é claro, supondo que você não fizesse algo como, digamos, lançar um ataque surpresa que custou milhares de vidas americanas, o que eles dificilmente perdoariam com algo diferente de uma rendição incondicional, mas, bem, como dissemos, não havia realmente muito que você pudesse fazer para impor isso porque a frota americana estava em San Diego, então tudo parecia muito improvável, apesar da flagrante fraqueza. Mas, voltando ao planejamento japonês nos anos 30. Conforme a ideia evoluía, os japoneses perceberam que as capacidades das aeronaves estavam evoluindo bastante rapidamente, e então eles começaram a construir mais porta-aviões, dedicados desta vez. Eles haviam construído o Hoshio, mas seu principal poder de ataque até então eram o Akagi e o Kaga. Mas com a construção do Soryu, Hiryu e os planos para o Zuikaku e Shokaku, a frota de porta-aviões estava se expandindo bastante rapidamente. Eles também construíram o Ryukyu, mas a maioria das pessoas fingia esquecer que ele existia. Contudo, como em todas as grandes marinhas da época, havia um debate intenso sobre se o porta-aviões era o futuro ou se o encouraçado continuaria sendo o rei dos mares. Os porta-aviões eram úteis, por isso estavam construindo mais. Seu poder de ataque letal, teoricamente, aumentaria a porcentagem da frota americana que poderia ser danificada ou destruída pelos ataques aéreos, o que era bom. E, claro, com esse poder de ataque teoricamente aumentando do outro lado também, os porta-aviões seriam necessários para defender a frota contra ataques aéreos americanos e, idealmente, também para afundar os porta-aviões americanos. A outra linha de pensamento japonesa sustentava que a linha de batalha de grandes canhões ainda era, em última análise, o fator decisivo geral. E, portanto, embora o investimento em porta-aviões fosse justificado até certo ponto, o principal investimento deveria, claro, ser em gigantescos superencoraçados. Isso se devia, em parte, ao fato de que os japoneses nunca seriam capazes de competir em números absolutos, mas também ao fato de que, pelo menos por enquanto, os números reais eram relativamente limitados, e isso tornava o conceito de superencouraçado bastante atraente em comparação com a Primeira Guerra Mundial, onde você poderia ter frotas no topo com dezenas de navios capitais. Mesmo as maiores marinhas do mundo neste ponto tinham apenas pouco mais de uma dúzia, e então ter um super encouraçado que pudesse enfrentar 2, talvez até 3 encouraçados inimigos de uma vez poderia ser um enorme multiplicador de força que, em teoria, elevaria a força da linha de batalha japonesa à paridade aproximada com a linha de batalha dos Estados Unidos da América, mesmo que os submarinos, aviões, cruzadores e destroyers não conseguissem fazer muito contra a marinha dos Estados Unidos da América. Isso, claro, resultaria nos encouraçados da classe Yamato. Durante grande parte dos anos 30, o argumento sobre se o superencouraçado ou o porta-aviões seria o principal braço da marinha japonesa foi debatido e, como resultado, eles acabaram construindo tanto os Yamatos quanto os porta-aviões, mas o Japão tinha limitações financeiras e de recursos que não haviam desaparecido em relação a algo como a Marinha dos Estados Unidos e, ao construir ambos os braços do poder de ataque capital, isso significava que outros aspectos da frota, como um grande número de pequenas embarcações para o escolta e defesa de sua própria marinha mercante, foram um tanto negligenciados porque simplesmente não havia dinheiro ou recursos para construí-los. E claro, sob a doutrina Kantai-Kessen, eles provavelmente não eram necessários de qualquer maneira, porque afinal, você só precisava escoltar e proteger seu transporte mercante e caçar submarinos inimigos se submarinos inimigos e invasores de superfície estivessem atrás de seus navios, e certamente, se você tiver uma batalha decisiva massiva
e destruir a frota inimiga, então eles não têm os navios para vir atrás de você em primeiro lugar, e mesmo que tenham alguns sobreviventes, certamente estarão pedindo paz, então não importa de qualquer maneira, certo? No entanto, no final dos anos 30, três coisas mudaram. 2. Os japoneses sabiam. Eles não sabiam. E isso acabaria significando que o Kantai-Kessen nunca aconteceu. O aspecto que eles não sabiam era o avanço do pensamento tático e estratégico dos Estados Unidos da América. O final dos anos 30 também marcou o fim do Plano de Guerra Laranja e sua substituição pelo Plano de Guerra Arco-Íris 5. Embora tenha mantido grande parte da estratégia de salto de ilha das últimas iterações do Plano de Guerra Laranja, ele descartou a ideia de enviar a frota dos Estados Unidos da América em massa para ajudar as Filipinas, e assim, de uma só vez, tirou o principal pilar estratégico do Kantai-Kessen, que era que os americanos viriam até eles. Os outros dois fatores que os japoneses definitivamente sabiam era a ascensão do almirante Isoroku Yamamoto ao comando da frota combinada e o movimento da Marinha dos Estados Unidos da América de suas âncoras em San Diego para sua nova âncora em Pearl Harbor. Desconhecendo a mudança para o plano de guerra Arco-Íris 5, os japoneses inicialmente não consideraram a mudança para Pearl Harbor um grande problema. Isso significava que os Estados Unidos da América estariam operando com uma cadeia de suprimentos logísticos mais curta do que os japoneses previam, o que era irritante. Por outro lado, isso permitiu uma concentração dos ativos de desgaste japoneses em um espaço um pouco menor do que todo o Oceano Pacífico, então, no geral, isso estava bom. No entanto, a chegada do almirante Yamamoto mudou bastante as coisas, porque enquanto toda a doutrina Kantai-Kessen era relativamente passiva e defensiva, por mais estranho que possa parecer, ela realmente dependia dos americanos chegarem aos japoneses antes que qualquer parte importante dela fosse implementada. O almirante Yamamoto era, digamos, um pouco mais agressivo, e agora com Pearl Harbor quase ao alcance da Marinha Imperial Japonesa, e com o almirante Yamamoto sendo um defensor dos porta-aviões, ele começou a olhar para a frota de porta-aviões japonesa e seus aviões e pilotos altamente capazes, olhar para Pearl Harbor, onde a frota americana estava agora tentadoramente ao alcance de um ataque, depois olhar para sua própria experiência de guerra na Guerra Russo-Japonesa e o efeito relativamente importante daquele ataque surpresa a Port Arthur no início da guerra, e ele começou a juntar as coisas. E assim, a estratégia japonesa começou a mudar um pouco. A guerra de atrito de submarinos, cruzadores e destroyers ainda estava lá, mas o pensamento do almirante Yamamoto era: se você pudesse garantir que a frota inimiga estaria em um único lugar, em um único momento que você pudesse atingir como, digamos, Pearl Harbor, por que não atingi-la no porto antes que ela zarpe? Afinal, se zarpar, estará alerta e ativa e pode ir em todas as direções, e você pode perdê-lo, e portanto pode atacá-lo um pouco mais tarde, ou, se tiver realmente azar, pode perder completamente, e claro, um navio em movimento pode se esquivar. Um navio estacionário que não está esperando um assalto pode ser atingido com bastante facilidade. E isso significa que quando suas outras unidades de atrito, seus submarinos e seus cruzadores e destroyers vão atrás da frota americana, a frota americana é menor, então eles não vão ter tantos escoltas, o que significa que você vai ter menos perdas de seus próprios submarinos e menos perdas em suas próprias unidades de destroyers e cruzadores, e você vai conseguir ainda mais proporcionalmente, porque um encouraçado afundado de 15 é uma perda geral muito menor do que um encouraçado ou porta-aviões afundado de, digamos, 8 ou 9 restantes. Isso não significa que o almirante Yamamoto estava muito entusiasmado em guerrear com os Estados Unidos da América, como ele reconheceu. Muitos dos problemas que destacamos anteriormente sobre o fato de que, bem, se os Estados Unidos realmente quiserem se ater à guerra, eles podem fazer isso, e não há muito que os japoneses possam fazer a respeito por causa da vasta extensão do Pacífico separando os Estados Unidos continentais e o Japão. No entanto, em caso de guerra, Yamamoto procurou uma vitória rápida e decisiva, atingindo os americanos o mais forte possível, o mais cedo possível, mesmo que eles pudessem escolher continuar a guerra. Isso permitiria, em teoria, ao Japão o máximo de tempo para pegar o que precisava em termos de recursos e território.
Além disso, aumentar sua marinha esperançosamente relativamente intacta para que pudesse pelo menos tentar manter uma liderança pelo maior tempo possível sobre uma marinha dos Estados Unidos da América que estaria se reconstruindo e então, se absolutamente necessário, forçar a nova marinha dos Estados Unidos da América a vir até eles, dar-lhes um golpe bastante duro e então, esperançosamente, negociar a paz. Infelizmente, quando a situação finalmente chegou a um ponto crítico, a doutrina Kantai-Kessen foi considerada um tanto insuficiente. Devido à contínua obsessão com a grande batalha decisiva, isso significou que um número bastante significativo dos navios capitais do Japão foram mantidos de reserva por um período considerável do início da guerra, quando provavelmente teriam sido menos vulneráveis e mais úteis. Isso também significou que, com o fracasso dos ataques a Pearl Harbor em destruir qualquer porta-aviões americano, apesar da mudança de ênfase de navio de guerra para porta-aviões em certas partes da marinha japonesa, especialmente nos escalões superiores do alto comando, isso significava que os japoneses estavam constantemente tentando atrair os porta-aviões americanos para a batalha e a frota americana em geral. Mas, quando a batalha começou, apesar de um sucesso tático inicial na Batalha do Mar de Coral, bem como um sucesso tático geral na Batalha das Ilhas Santa Cruz, outras batalhas como Midway drenaram severamente a força da marinha japonesa e nenhuma batalha única foi a batalha decisiva que eles estavam procurando. De fato, um dos fatores contribuintes para o desenrolar de Midway foi o fato de que, porque a marinha japonesa havia estado operando uma série de campanhas e engajamentos contínuos, a força geral de seus grupos aéreos havia sido um pouco reduzida, e, portanto, eles não tinham tantas aeronaves disponíveis nos vários convés de voo como poderiam ter tido no início da guerra. E, claro, o grande elefante na sala era aquele ataque a Pearl Harbor. Embora tenha conseguido destruir ou danificar uma quantidade significativa da antiga linha de batalha de encouraçados padrão dos Estados Unidos da América, o simples fato é que o encouraçado em geral e o encouraçado padrão em particular, com sua velocidade relativamente lenta, não era o coração e centro da linha de frente de uma marinha moderna. Encouraçados rápidos por um tempo permaneceriam um elemento crítico de uma frota, mas o porta-aviões também subiria rapidamente ao destaque, e nenhum encouraçado rápido foi afundado, nem nenhum porta-aviões foi afundado. Além disso, é claro, foi um ataque surpresa. Os americanos reagiram mal a um ataque surpresa. Também se pode argumentar que o ataque a Pearl Harbor foi realmente muito bem sucedido, apesar da falta de destruição de porta-aviões, porque com tantos navios de guerra americanos no fundo do mar precisando de resgate, reparo ou simplesmente limpeza, significava que na primeira parte da guerra, mesmo que os almirantes americanos quisessem enviar a frota de batalha e assim invocar a doutrina Kantai-Kessen sem saber, eles não podiam porque não tinham uma frota de batalha. Isso os forçou a usar seus porta-aviões, navios de guerra rápidos, cruzadores e destroyers de uma maneira completamente diferente. Eles seguiam frouxamente o plano de guerra Rainbow Five que os japoneses desconheciam. Porém, os japoneses haviam inadvertidamente removido a capacidade dos americanos de seguir o plano de guerra laranja mesmo que quisessem. E assim, através de uma combinação inteira de circunstâncias, a grande batalha decisiva que a marinha japonesa estava antecipando nunca aconteceu. Em vez disso, a força de porta-aviões japonesa seria gradualmente reduzida ao longo de 1942 e 1943 até se tornar uma sombra do que era antes. Vários navios de guerra japoneses seriam perdidos em uma série de confrontos separados, até que o número de navios de guerra disponíveis tivesse caído, tanto que qualquer tipo de confronto de couraçados contra a frota americana não seria nem mesmo uma vitória pírrica, seria apenas uma última resistência gloriosa, e assim a doutrina Kantai-Kessen, embora os japoneses continuassem a ter esperanças nela, simplesmente se esvaiu. Ela acabou falhando não apenas pelas mudanças na realidade operacional que cercava o verdadeiro início da guerra, como acabamos de explicar, mas também, simplesmente como mencionamos anteriormente, pelo fato de que eles nunca haviam realmente considerado o que iriam fazer após a batalha decisiva. De muitas maneiras, como a boa e velha ilustração mostra, o Kantai-Kessen era um pouco como um cachorro perseguindo um carro.
Tinha uma ideia muito clara do que queria fazer, mas caso tivesse sucesso, não tinha ideia real do que iria fazer depois. E isso no final seria a sua queda, independentemente de quando fosse posto em prática. É isso, pessoal. Valeu por assistirem. Se tiver algum comentário ou sugestão de nave para analisarmos, deixe abaixo nos comentários. Lembre-se de comentar no post fixado para perguntas sobre o dique seco.